ortodoncia y vamos a ir arrancando. Listo. Erti, cuando quieras, puedes arrancar. Ok, muy bien. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês primeiro. Sabes que él está de anfitrión, Miguel, entonces tiene que admitir a la gente. Yo no puedo. Exacto. Doctor Elti. Sí. Ajá. Usted está grabando porque es el anfitrión, pero entonces le va a estar saliendo las personas que debe admitir. Ese es el detalle. A menos que cambies a ser anfitrión. Então, faça o seguinte. Grave os dedos aí. Eu não vou gravar. Depois vocês me enviam lá a gravação, ok? Ok, yo creo. Mejor. Sí, porque entonces se le va, déjeme cambiarlo, déjeme colocarme yo nuevamente como anfitriona. Pero él puede seguir grabando. No, sí puede. Ah, bueno. Tú puedes seguir grabando, ¿verdad? Vamos lá. Qual é o seu nome de usuário que está cá? Voy, ya voy. Não, eu tenho que cambiar aqui. Eu enviei a invitação nela. Sin saber vamos me pone, doctor Erti, ¿puede colocarme de anfitrión a mí, Ortodoncia UCB? Qual nome? No, en Ortodoncia UCB. Tome el icono. Ortodoncia, ahí, ya localizé aqui. Ponerme de anfitrión. Aqui. Ok. Esse aqui primeiro, um momento. Tranquilo, no hay problema. Só um momento. No se preocupe. Eu não estou conseguindo colocar você como... Saia do meu para que apresentar, então. Eu saio. Já não está Isso. Ya lo recuperé, doctor Erti. Ok, vale. Vale. Tú sigues grabando, Erti, ¿verdad? Sigue grabando y yo recuperé el anfitrión. No se preocupe, sigo incluyendo personas. Adelante. Ok, Erti, arranca entonces. Entonces, é com muito gosto que eu estou aqui. Eu recebi uma invitação de meu amigo Miguel Richard, que já nos conhecemos há algum tempo, primeira vez em Colômbia, primeira vez em Peru, depois em Colômbia. Eu sou muito amigo também de Nelson, e para mim é um gosto estar aqui. E hoje eu também quero agradecer a doutora Iotes Flores. Tem alguns sonidos, alguns microfones abertos. Ya lo. Desactivar los micrófonos. Sí, ya. Tem uma tica aí. Bueno, queria agradecer a doutora Iotes Flores também por coordenar junto com o Miguel nessa entrevista. E também quero dizer que eu nunca fui a Venezuela, mas eu quero muito conhecer Venezuela pessoalmente. Nós todos íamos ter um encontro no 20º Congresso Venezuelano de Ortodôncia, que ia acontecer em março. Devido à pandemia, nós outros cambiamos a flecha para o ano que vem. O ano que vem, eu estarei em Venezuela com o maior gosto para compartilhar com vocês várias ideias sobre a ortodôncia. Porque minha paixão e minha vida é a ortodôncia. Eu trabalho na ortodôncia há muitos anos. Passa para a Irene, por favor.
Em 2021, estaremos em Venezuela. Bueno, Miguel, tem alguns microfones abertos aún? Vamos a silenciar los micrófonos, por favor, de todos los participantes para que nada más quede activo el de Erti. Isso. Vale. Bueno, primeiro, Miguel, obrigado pelo convite para aceder nessa entrevista. Vai ser um bate-papo. E Miguel me mandou algumas perguntas, né? Como se estabelece mediante o diagnóstico 3D, a mecânica apropriada, como determinar quantas miliplacas Ya voy. Listo. Eu dividi a charla em três grupos, resumidamente, sobre as perguntas que Miguel me disse. Bueno, uma das coisas que devemos saber primeiro é que a ortodôncia tem cambiado muito nos últimos anos, muito. Nós temos ampliado os limites da ortodôncia. A primeira coisa, a anclagem esquelética que vamos falar hoje. Eu acredito piamente que a grande evolução que temos na ortodôncia, sem dúvida nenhuma, foram com respeito às anclagens. As anclagens esqueléticas cambiou toda a nossa forma de ser e de ver a ortodôncia. E eu penso que a grande evolução da ortodôncia é por causa das anclagens esqueléticas, sem dúvida nenhuma. Em meu caso, eu gosto muito das miliplacas e vou falar com vocês hoje sobre exatamente isso. Pero, a princípio, por que me gustam as miliplacas? Eu tenho total controle biomecânico nos três planos de espaço. Vertical, transversal e anterior-posterior. Pero, simultaneamente, eu tenho a possibilidade de cambiar toda a morfologia óssea através da remodelação óssea com as forças que se promovem com as miliplacas. E eu também posso controlar a terceira lei de Newton. Eu não vou trabalhar mais com side effects ou efeitos colaterais. Isso para ortodôncias é muito bom. E eu tenho várias possibilidades mecânicas. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de impactar toda a maxila. Eu tenho a possibilidade de correção dos planos oclusais, distalização dos dentes inferiores, que no passado era impossível. Eu tenho, que para mim é o principal, controle da posição condilar, ou controle da relação cêntrica, ou buscar a relação cêntrica com a mecânica. Claro também que tivemos uma evolução muito grande sobre as miliplacas. Até um ano atrás, nós outros trabalhávamos somente com miliplacas quirúrgicas, derivadas da cirurgia ortognática. Mas hoje, já desenvolvemos miliplacas especiais para a ortodôncia. Então, houve uma grande evolução desde que surgiu a primeira miliplaca em 1985. As miliplacas hoje são miliplacas especiais, já com um debulho especial para as mecânicas, principalmente porque nós todos podemos ter a possibilidade de ter inserido na miliplaca a luz do tubo para ser mecânicas diretamente com cantilevers, diretamente da miliplaca. Outra coisa, as miliplacas agora têm um desenho mais arredondado para que sejam melhor adaptação com o tecido blando dos nossos pacientes. Pero a miliplaca exige também dos cirujanos periodoncistas, cirurgiano buco-maxilofaciais, uma técnica de como poner as miliplacas de forma correta para que não tenha as inconveniências de inflamações, infecções, enfim. Tem que ser muito bem colocadas, muito bem postas, com técnicas cirúrgicas muito boas. E hoje, teremos as miliplacas em forma de gliga na região de caninos superiores e inferiores, para que possamos aumentar o poder biomecânico. São miliplacas, essas miliplacas eu desenvolvi há 2 anos atrás e agora já estão no mercado.
E trabalhamos com parafusos 2.0, 5 milímetros no sistema 2.0. Então, essas são basicamente as biplacas. E com elas, podemos cambiar nos 3 planos do espaço simultaneamente. Podemos distalizar, cambiar os planos oclusais, superiores e inferiores, e a ser mecânicas que no passado era impossível a ser com a ortodôncia. Eu trabalhei muitos anos com a ortodôncia convencional, há 15 anos em minha vida, e há mais de 16, 17 anos eu trabalho com a mecânica passada em diagnóstico e mini-placas. Claro, uma vez mais, os cirujanos, os periodoncistas têm que estar preparados, ou o próprio ortodoncista, se lhe gusta da cirurgia, com respeito à instalação quirúrgica das mini-placas. Uma pergunta que Miguel me fez foi com respeito a onde colocar as mini-placas. Porque se vamos fazer mecânica, nós outros temos que passar para o cirurgião onde poner, de que forma, qual a altura que tem que se colocar as mini-placas perante a maloclusão de cada paciente. Bueno, eu vou deixar para vocês aqui um artigo que foi publicado há pouco com o Dr. Maurício Cardoso e o Dr. Rogério Tupinambá, que é um artigo muito bom, que é um diagrama para referência para posicionamento quirúrgico das mini-placas. Para quem está aí pensando, na colocação da mini-placa tem que ter digamos, uma norma. Então, esse artigo é muito bom. Aqui tem um QR Code acá. Se vocês querem, coloque no celular. E vocês podem barrar todo o artigo, a hora, com respeito a um diagrama para quem está aí pensando com as mini-placas, no posicionamento quirúrgico delas. Esse artigo é muito, muito bom, do professor que também trabalha com nós outros, Dr. Rogério Tupinambá. Bueno, a segunda coisa que ampliou os limites da ortodôncia é primeiro as mini-placas e o diagnóstico. Há 12 anos que eu desenvolvo também um diagnóstico. Eu estava falando com o Miguel há pouco, fazendo teste para essa entrevista. Eu estava falando com Miguel. As pessoas não me conhecem muito pelas mecânicas com mini-placa, pero a coisa que mais me gusta é ser diagnóstico 3D. A mecânica com mini-placa é uma ferramenta muito boa, pero solamente depois que eu sei o que eu tenho que fazer através do diagnóstico. O que hacemos hoje? Usamos uma plataforma de diagnóstico chamada Easy 3D, que é uma empresa daqui do Brasil, onde eu envio o arquivo DICOM e as fotografias para essa empresa, e eu sou consultor, junto com Irene Mendes, dessa empresa, para fazer todas as medidas, análise clínica, craniométrica, da ATM, relação sagital, das vias aéreas, enfim. Esse paciente eu vou mostrar com calma, uma tica, as fotografias têm que ser muito bem tiradas, bem na pantalla também do Easy as fotografias internas, e a partir de agora, pensamos a estudar toda uma avaliação interna do paciente em MIAT, máximo de interpretação habitual, onde, através de toda a avaliação craniofacial, tecidos moles, uma avaliação de craniometria da mandíbula da TN, onde nós outros podemos estudar internamente, por exemplo, a respeito das assimetrias, se você tem assimetria ou não tem assimetria com respeito ao direito e esquerdo. Vamos estudar profundamente a ATM, a saúde, a posição, onde se encontram as ATMs, no sentido axial, coronal e volumétrico. Acá tem na pantalla o paciente MIAT, corte do côndilo no centro, para gerar as imagens corretas de análise de sagital, coronal. Tudo isso para que nós outros interpretamos no paciente interno. Vamos avaliar a posição da maxila
com respeito à mandíbula, através de gravuras geométricas com os triângulos, vamos interpretar a hora do ponto A e o ponto B, não mais em 2D, vamos avaliar o ponto A e o ponto B com respeito ao crânio, da maxila e mandíbula, e linearmente também, e comparar esse estudo que estamos fazendo com o ponto A e o ponto B cefalométrico. Vamos avaliar sagital, alguns traçados cefalométricos foram mantidos, ângulo intercisivo, posição do incisivo direito e esquerdo. Aqui está o NB, para que as pessoas possam transitar do 2D para o 3D. Aqui a avaliação do ANB. A altura facial, enfim. Fazemos toda uma avaliação do plano oclusal individual, dos planos do campo com respeito ao plano oclusal. Avaliamos o transversal do paciente, se o paciente tem na simetria de basal, se é a simetria dentoalveolar. Avaliamos a posição dos dentes superior e inferior, enfim. Avaliamos a discrepância transversal para tomar decisões se vamos fazer uma expansão, ou se vamos fazer uma dentoalveolar, ou se é uma expansão cirúrgica, enfim. Avaliamos as vias aéreas do paciente e fazemos uma tomada também de panorâmica, teleradiografia, uma só tomada. E o mais importante hoje, através de um estudo que foi publicado há pouco, por Dr. Irene Mendes, com seu grupo da Universidade de Barcelona, em Alfaro, Orion, enfim. E esse trabalho foi publicado há pouco tempo, e onde fala, nós temos a capacidade hoje de medir o volume condilar, que vai ser muito importante para vários estudos que estão por vir daqui para diante, estudar não só a posição, como a saúde e o volume condilar. Vários trabalhos já estão sendo feitos a partir dessa metodologia, que agora vai constar também no protocolo EASY 3D. Então, temos a capacidade de estudar, inclusive, os problemas das doenças, através do volume direito e esquerdo. Muito bem. Acá, teremos, então, um diagnóstico, eu penso que não só para ortodôncia, para disfunção, cirurgia, estética, implantodontia, para reabilitação oral, onde nós outros ortodoncistas podemos conversar com todas as especialidades de uma forma mais direta, para que possamos diagnosticar muito bem nossos pacientes. Pero não, há uma diferença muito larga entre diagnosticar o paciente em 2D e em 3D. Eu vou dar só um dado para vocês pensarem. 40% hoje, na média, de erros que cometemos em diagnóstico 2D e 3D por falta de correta interpretação dos dados do volume. Enfim, Miguel, para pensarmos nas perguntas, você quer perguntar sobre o diagnóstico primeiro ou você quer que eu já entre no caso? Yo quiero hacer una pregunta sobre evaluación de vías aéreas. Vale. Vías aéreas, el problema que yo le veo, Erti, es que es una evaluación que estamos haciendo en un momento fijo. ¿Qué pasa si el paciente inspira o expira? Y si no hay una forma que tú consideras que eventualmente se pueda hacer para que sea más funcional la vía aérea, a lo mejor estudiarla con un video, porque si el paciente inspira o expira va a cambiar totalmente el volumen. ¿Qué piensas tú de eso? Perfeito. Perfeito, sua colocação é perfeita, porque quando tomamos as vias aéreas, como esse caso aqui, essas medidas que estão sendo tomadas são padronizadas através de um estudo também feito na Universidade de Barcelona. Então, a mesma medida inicial, final, se pode fazer. Bueno, acá sabemos que temos várias, podemos ter problemas de interpretação. Essa imagem é simplesmente para você tê-la para comparar no final, pero necessita de exames clínicos complementares, como polissonografia, laringoscopia também, que hacemos na hora para ver as vias aéreas. Então, essa imagem aqui, ela é padronizada, pero necessita complementar com exames clínicos para tomada de decisões, principalmente para pacientes apneicos, com apneia e níneos. Pero, a nível de investigação, Miguel,
Se nós temos uma padronização agora e podemos fazer no final, podemos comparar esses dados. Eu concordo com você. Essa imagem aqui pode sofrer distorções, se inspira ou expira, pero era um início de uma investigação, para que possamos, a partir daí, com exames complementares, tomar as decisões corretas. Pero é importante ter essa visão como um todo. Alguma pergunta mais? Não. Ok. Bueno, essa paciente que eu apresentei no diagnóstico é a mesma que eu vou apresentar para vocês aqui também. Mira, como tomamos a decisão de como colocar as placas? Eu peguei esse paciente como exemplo, que eu acabei de apresentar no diagnóstico, estudei, interpretei todo o paciente, está em classe 1, relação boa, cônjuges buenos. Então, ela tomar a decisão com respeito à mecânica. Então, fazemos todas as avaliações também do paciente com respeito a essa mordida aberta. E que é muito importante, Miguel, é que também hacemos um diagnóstico em 3D e avaliamos o sorriso máximo do paciente. Então, vamos virar esse paciente em particular. Eu tenho um sorriso invertido, tendo um pouquinho mais de exposição acá e menos acá. Imagine, eu tenho uma mordida aberta muito larga. O paciente está rodado hacia atrás, com invasão do espaço funcional livre posterior. Isso quer dizer o seguinte, se eu determino uma mecânica para impactar somente o superior, esse sorriso, no final, se queda terrível, porque eu vou cambiar o sorriso do paciente. Então, a tomada de decisão é assim, pega o paciente, saca as fotografias, me gusta muito essa fotografia cá também, que eu aprendi muito com meu amigo Dias Cabreira, tomar as fotografias corretas. Mira essa fotografia, cara. Eu tenho um plano oclusal inferior muito invertido, e eu tenho uma leve superior. Então, o que hacemos? Pegamos o diagnóstico 3D, combinamos com a fotografia de sorriso para a hora saber que, nesse caso, Miguel, eu tenho que trabalhar mais quem? Lá, no plano oclusal inferior e menos o plano oclusal superior, porque a sorriso no final tem que se quedar muito bem. Uma das grandes vantagens que temos com as miniplacas, nós temos a capacidade de cambiar o plano oclusal inferior de uma forma muito boa. Isso talvez um dos pontos mais importantes que temos com as miniplacas. Então, a tomada de decisão de onde poner as miniplacas e a mecânica é baseada no diagnóstico e fotografias muito bem feitas. Então, por isso que nesses casos, no passado, nós todos teríamos muitas dúvidas. Por exemplo, esse caso de cirurgia ortognática, quantos casos de mordida aberta foram feitos cirurgia ortognática no passado? Quantos casos foram feitos de extrações de premolares para serrar uma mordida aberta? Pero cambiou tudo na ortodôncia. Colocamos o aparato, primeiro. Segundo, colocamos as miniplacas. E mira a altura. Eu determinei para esse paciente que a altura deveria ser 4 milímetros superior, 4 milímetros inferior, de ambos os lados, 4 milímetros. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ser uma mecânica que dependeria de menos força superior, pero de uma grande força inferior, para que a gente pudesse cambiar o plano oclusal inferior. Mira cá, a grande diferença que foi daqui para cá. Então, respondendo uma das suas perguntas, como determinamos quantas miniplacas e a altura? É baseado no diagnóstico e também nas fotografias também de sorriso máxima do paciente. É baseado no diagnóstico para saber se o paciente ele vai sofrer esse giro no sentido anti-horário. E a classe 2 que tinha
cambiar para uma classe 1, sem cirurgia ortognática, sem extração de premolares, sem desgastes interproximais, talvez é o grande ganho que nós outros temos hoje. Do lado esquerdo, a mesma interpretação. Eu cambiei pouco o superior, mas eu cambiei muito o inferior. No plano oclusal, o que mais cambiou nessa tica foi o inferior. Por quê? Porque o diagnóstico me mostrou que eu deveria cambiar o plano oclusal inferior para ter o giro anti-horário. Muito bem? Vamos evoluir o paciente, acertando a oclusão, mirando os planos oclusales do paciente, sempre. Mira que o plano oclusal inferior já é outro plano oclusal do paciente. Vamos terminando o caso. Agora sim, é hora de já sermos as fotografias intermediárias. Mira, eu cambiei acá, pero deixei a sorriso da paciente, pero o que mais que eu cambiei foi o plano oclusal inferior. A mini placa tem a potência para cambiar o plano oclusal inferior. Aí é só questão de detalhamento, finalização, que não há nenhum problema da ortodôncia convencional dos nossos casos, e já mira o câmbio do sorriso, o câmbio que nós tivemos no paciente como um todo. Então, pero o mais importante é ser o diagnóstico correto e usar a mecânica correta para que a gente possa cambiar os planos oclusales. E diga de passagem, Miguel, 95% das mordidas abertas hoje não são quirúrgicas mais. Tão poucos são extrações de premolares. Tão poucos são menos invasivo. Por isso que eu quero falar sobre custe de mini placas. Se falam muito sobre uma das desvantagens das mini placas seriam o custo. Pero quanto custa uma cirurgia ortognática por exemplo, de mordida aberta? Quanto custa ser uma preparação para reabilitação, para ser menos carrídeas? Qual é a responsabilidade de nós outros de preparar esses casos hoje com o custo? Bueno, ¿cómo se cuantifica 4 premolares que va a perder un paciente, por ejemplo? Pois é, eu parei um pouquinho agora porque eu vou entrar em outro momento da apresentação. E se quer fazer as perguntas, por favor, hace o... Sí, lo que tú dijiste también, que cómo se cuantifica que el paciente pierda 4 premolares. Eso no tiene precio, ¿me entiendes? Tú estás claro. haciendo... Sim. También tiene un costo biológico que le estás ahorrando al paciente. Perfeito. E hoje também estamos fazendo um trabalho na universidade, já está listo o trabalho, que com respeito às reabsorções radiculares, são cientificamente desprezível. Se passa o mesmo, as reabsorções são inexistentes, praticamente inexistentes, são muito, muito pequenas, porque estamos cambiando o osso, nós estamos fazendo a força não é diretamente no dente, então cambiamos a morfologia óssea, isso é muito importante também. Custo biológico, extrações, eu não sou contra a cirurgia, eu não sou contra, eu hago muitos casos cirúrgicos, pero casos cirúrgicos estudados para ser cirurgia. Pero uma mordida aberta, como eu acabei de apresentar no passado, praticamente todas eram quirúrgicas. Imagine também, Miguel, no nosso continente sul-americano, nós outros teremos problemas econômicos, sociais, de saúde. Imagine quanto pode economizar no serviço público de cambiar uma cirurgia ortognática, mordida aberta, por 4 miliplacas, por exemplo. Então, temos que pensar e avaliar sobre isso também. No solamente eso, la otra cosa, fíjate cómo estás corrigiendo los canteos del plano oclusal, también te estás ahorrando la cirugía maxilar superior. No solamente en casos de mordidas abiertas. Yo vi casos tuyos donde tú, al corregir el canteo del plano oclusal, estás ahorrándote siempre una cirugía del maxilar. Perfeito.
é que nessa charla aqui, constei, essa entrevista cá, eu não quis complicar muito a vida das pessoas. Porque para quem está pensando na técnica, eu quero deixar a coisa mais, digamos, leve, porque hoje já estamos trabalhando, Miguel, com casos de altíssima complexidade. Eu vou dar um exemplo para você. Casos de pessoas, de pacientes que já submeteram a uma cirurgia ortognética e a cirurgia recidivou. Por exemplo, problemas articulares. E a solução hoje passa para não ser uma nova cirurgia ortognática, estamos cambiando as placas de cirúrgica por mini placas, cambiando os planos, recuperando o côndilo, sem ter que submeter o paciente a uma nova cirurgia ortognática. Isso talvez seja o principal. Então, hoje, já trabalhamos com casos de extrema complexidade com as mini placas. Pero nessa charla cá, nessa entrevista, como tem muitos alunos aí de vocês, com a doutora Flores, enfim, eu sei que tem muitos alunos nos assistindo, eu tenho que começar pela base. Então, na base, você tem uma mordida aberta como essa, é possível? É possível. A ser uma mecânica. Outra coisa que eu vou falar sobre as vantagens no final da conferência. No tempo que hacemos isso. Vocês vão se encantar com o tempo. Vale? Ok, perfeito. Posso continuar ou quer fazer perguntas? Sim. Eu estou por tua conta, Miguel. Não, perfeito, está bueníssimo. Aliás, se Flores quer fazer algumas perguntas, por favor, haga as perguntas. Ok, doctor, tranquilo. Continúe y aquí vamos anotando. Vale. Anota as perguntas e hacemos no final. Eu quero muito ir em Venezuela o ano que vem. Quero muito. Nosotros queremos también que nos visiten. Ya te vamos a tener, Erti. Eu quero tomar uma cerveja. Me disseram que tem uma cerveja muito boa em Venezuela. Sí, te vamos a dar cerveza Fiquei polar. sabendo que tem uma cerveja muito boa. Te vamos a dar cerveza polar. Y yo te había comprado una botella de ron legendario, que es un ron muy excelente, venezolano. Te la tengo guardada, cuando te vea te la vamos a dar. Graças. Guarde aí. Muito bem. Eu vou demonstrar um caso para vocês de como manejamos ortopedicamente nas 3 dimensões. Porque é uma das vantagens da mini placa. Nas 3 dimensões. Eu vou cambiar as 3 dimensões. Eu vou pegar uma chica muito guapa, que já tuve ortodôncia no passado, tem um sorriso gengival, enfim, tem uma biprotusão dentária, recidivou sua mordida aberta, porque no passado foi tratada com muitos elásticos anteriores, aí você tem uma grande recidiva, enfim. É um retratamento. Primeira coisa, eu vou resumir. Diagnóstico 3D, eu vou mirar os côndilos, que agora estão em boa posição, mira cá, saúde, tanto no coronal quanto no sagital. Ok, eu não vou preocupar com os côndilos, isso é muito bueno. Mira a maloclusão, eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar o vertical. Eu tenho que trabalhar simultaneamente o sagital. E eu tenho que trabalhar também o transversal, porque eu tenho que cambiar os torques negativos para torques zero posterior, que eu acredito nisso, prontamente nisso, mas não é no tema hora. Eu vou trabalhar nos 3 planos do espaço. Transversal, sagital e vertical simultaneamente. Como hacemos isso, então? Coloca o aparato sem alinhar, nivelar. Não alinha, não nivela. Coloca o aparato e coloca de imediato, logo em seguida, as mini placas. Miguel, a técnica é distinta. Se coloca o aparato, se coloca as mini placas. E ativa terminou a cirurgia, ativa as mini placas todas. Porque estamos contando aí também com o RAP, né? Rapid Acceleration Phenomenon, que é quando o tecido está reparando, aproveitamos para fazer as mecânicas. E entramos com tudo, com os cursores inferiores, com as ativações superiores, que eu vou demonstrar
qual é a força que colocamos daqui a pouco. E, mira, cursores, termoativado, e alinhamos e nivelamos simultaneamente. Um movimento que era muito difícil no passado, que era ser as distalizações inferiores, porque eu tenho que corrigir a posição do incisivo também, que tem uma biprotusión. Aqui talvez seja o desenho de tudo de uma belíssima biomecânica. Nós chamamos aqui de Saigon Bridge, ou Ponte Saigon. Mira cá, 150 vezes 12, 150, 150. Estamos falando de 750 gramas a cá, mais 750 gramas a cá. Estamos falando de quase 1,2 kg de forças distribuídas em toda a maxila, em todos os sentidos. Então, assim, o nível de força distribuída é muito largo. Estamos fazendo um trabalho na maestria, já está listo esse trabalho, vai ser publicado ano que vem, sobre avaliação de quantidade de forças que podem ser. Foi orientado também por meu amigo de Gustavo Giordani, né, computação dos modelos, meu amigo Dr. Carlos Alberto Gasque, que é um excelente ortodoncista do Brasil, também ajudou na pesquisa, e a partir daí foi feito todo o material e método de discussão, enfim. Mira, descobrimos acá que o nível de força que nós outros estávamos trabalhando era maior que nós outros imaginávamos. O nível de força era muito menos distribuído. Então, todas as conclusões vão ser publicadas no próximo ano. Vocês têm lá literatura sobre isso. Bueno, voltamos ao paciente. Agora, eu vou coordenar os arcos, tomar em classe 1 bilateral, acertar os planos, já coordenei os planos. Mira cá, ela tinha biprotusión. Agora os dentes estão bem trespassados, com um bom trespasse. Teria mordida aberta. Trabalhamos no transversal, vertical e sagital, simultaneamente. Mira a diferença, Miguel e Flores, do câmbio que foi feito na paciente, no sentido frontal, e aqui principal. Trabalhamos todo o segmento também sagital, sem stripping, sem desgastes interproximais. Então, aqui tem por que não rodou aqui? Só um momento. Vou rodar o vídeo. Só um momento. Tem um vídeo aqui. Ok, só um momento. Él quiere poner el video. Ok. Él quiere apretar abajo el video. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Só um segundo. Lo debe ser él, exacto. El problema era computadora. Não é possível. Não quer passar. Bueno, deixa eu mostrar o resultado. Tem um vídeo aqui muito bueno, pero esse é o resultado. Mira, Miguel. 9 meses, increíble. A ser um movimento sagital, biprotusión, vertical, corrigir a mordida aberta, também impactar a maxila, porque eu impactei a maxila para corrigir o sorriso gengival. E transversal, porque mira aqui, eu tenho aqui um torques negativos acá, aqui eu tenho os dentes na posição correta, e o transversal, simultaneamente. Todo esse movimento foi feito em 9 meses, 21 dias. 9 meses, 21 dias. Então, uma das vantagens que nós temos com as mini placas é o tempo de tratamento. E se pensarmos muito bem, os pacientes adultos não suportam tratamentos a largo prazo, mesmo com qualquer tipo de aparato, não importa. Mira o resultado agora do paciente, o câmbio que aconteceu, inclusive na musculatura do paciente, etc. Foi feito um procedimento com Gustavo Giordani, pero não quero falar sobre isso hoje, pero esse é o resultado final, linhas médias, trespasse da guia incisiva anterior, zero posterior, enfim, do paciente. Engrenamento posterior, classe 1 ou classe 1 do paciente, sem a biprotusión, e sorriso final da paciente, que o Gustavo Giordani, isso também é um preenchimento
na deficiência que teria na maxila. Bueno, tudo isso também pode ser lido para o aluno de vocês, que o Dr. Consolaro faz várias publicações. Por exemplo, sobre remodelação óssea e qual é a fundamentação biológica sobre as mini placas e os microtornilhos. Bueno, aí eu deixo para vocês se quer fazer alguma pergunta agora, porque eu vou passar para o terceiro e último bloco. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Quisiera que comentaras un poco sobre las PURs inferiores que colocas detrás de los anteroinferiores para el control lingual. Yo sé que tú nos lo explicaste en los cursos que tomamos contigo, tanto en Lima como en Bogotá, pero quisiera que nos expliques un poco sobre el control lingual, que era el concepto ese que también desarrollaba el doctor Justus. Quisiera un comentario de eso, ¿no? Porque veo estos casos cuando los retraes y sé que el control lingual debe ser muy importante en esto. Ok. Talvez o mais importante. Bom, nesse caso aqui em particular, nós outros, uma coisa importante, há uma diferença muito grande, muito larga entre a mecânica com microtornilhos em buccal shelf, etc., com a mecânica com mini placas. Né? Sempre eu uso os cursores. Aqui tem um cursor que é feito com alambre 06. E sempre também eu vou usar links. Eu não uso resorts, molas, eu não uso. Eu quero uma força intermitente, que pensa com uma gramatura e barra a largo prazo. Bom, se que ao distalizar, eu quero um controle vertical, eu coloco também acá um hilo, que é esse hilo aqui, nos cursores, porque ao distalizar, eu faço a distalização com controle vertical. Pero nesse caso aqui, onde eu queria cerrar a mordida, o controle vertical foi superior e não inferior. Então, em outros casos, eu tenho o controle ao distalizar e também, simultaneamente, intruir os molares levemente, para que nós outros chamamos de controle vertical ao se distalizar os dentes. Isso é muito importante, Miguel. Mira, no passado, quase que era proibido fazer distalizações. Por isso que no passado nós outros optávamos por extrações de premolares, depois desgaste entre proximais. Porque se você distalizar os dentes sem controle vertical, você vai abrir a mordida. Porque ao mudar o dente de posição, você abre a mordida. Eu quero cerrar a mordida, tendo a mordida aberta. Então, eu tenho que ter controles verticais efetivos ao ser esse movimento sagital e vertical. Fui claro, Miguel? Miguel? Miguel desapareceu. ¿Me oyes, Herty? Agora sim. Ok, quisiera que comentara. Eu pensei que você foi tomar uma cerveja. No, estoy aquí. Lo que pasa es que yo sí me desactivó el micrófono. Quisiera que comentara un poquito de los PURs linguales para el control de la lengua. Os SPURs. Vale, sorry. Eu entendi. Aqui. Mira aqui. Esse aqui, deixa eu botar aqui a minha ponteira. Ok. Estão vendo aqui, Miguel, os SPURs? Isso. Como chama? Esporones? Esporones, sim. Esporones. É muito importante. Todo caso que eu vou fazer, seja impactação, distalização, todo, eu coloco os esporones nos incisivos inferiores, para que a musculatura da língua seja trabalhada durante o processo. Porque a língua, ela toca nos esporones e retrai o tempo todo. Então, nós estamos trabalhando na musculatura interna para que depois nós não teremos recidiva da mordida aberta anterior por conta da língua. Temos que trabalhar a língua o tempo todo.
Por isso, Miguel, a importância de colocar os esporões sempre. Colocou as mini placas, colocar os esporões para trabalhar o equilíbrio muscular interno e externo. É muito efetivo. Já tem vários trabalhos, principalmente com o Dr. Justo de México, que já publicou muito sobre a eficácia dos esporões. Então, todos os casos que eu vou fazer com as mini placas, eu vou colocar os esporões. Vale? Vale. Muito bem. Estamos acá, então. Bueno, eu vou passar rapidamente pela o último ponto com vocês, né? E eu me gusta falar muito sobre a estabilidade a largo prazo, né? Então, mira, essa aqui é uma chica distinta, é uma dentista, e mira cá no sorriso dela máximo, e depois de estudar toda a sua maloclusão, cônjuges perfeitos, mira o sorriso. Eu tenho acá no posterior todo barro, ou seja, eu tenho a maxila posterior barra, toda barra. Então, no sorriso, eu tenho que cambiar no posterior, distinto da primeira paciente que eu mostrei para vocês. Então, resumidamente, eu tenho a morfologia óssea e eu vou cambiar. E nesse caso aqui, a hora, é uma pergunta que eu semi isso várias vezes, onde e que altura poner as mini placas. Se eu sei que eu vou cambiar muito o sorriso posterior dessa paciente, então as mini placas têm que ser colocadas, por exemplo, nesse caso, a 8 milímetros do tubo, a 10 milímetros do tubo, que eu vou cambiar muito o posterior do paciente. E no inferior, tranquilo, eu vou colocar a mini placa na posição correta, 3 milímetros, que eu só vou distalizar com controle vertical. Ou seja, eu vou colocar a mini placa posterior mais numa altura maior, de 8 a 10 milímetros, que eu vou cambiar o posterior. A hora de eu vou cambiar, porque eu quero cambiar na sorriso da paciente, né, e vou dominar. Muito importante também, analisarmos a curva negativa de Monson, a curva de Wilson. Porque quando as mini placas estão aqui no pilar zigomático, ela tem uma tendência à vestibularização. Para alguns casos é perfeito, como esse, porque eu tenho toda o dente alveolar com uma curva muito grande. Ok, se põe as mini placas aqui, eu tenho a impactação junto com a expansão. Isso é muito importante, Miguel, porque eu hoje estou vendo também muitas indicações de trabalhar o transversal primeiro. Quando você está usando mini placas, muitas das vezes, você não trabalha o transversal primeiro, você trabalha junto, dependendo de cada caso. Então, esse caso, por exemplo, não é indicado nem MARP, nem SARP, é indicado uma expansão dentro alveolar com intrusão. E seria perfeito para as mini placas. Em pêncila mecânica, de imediato, como eu já falei com vocês. Vamos fazer também a distalização do arco inferior do paciente. Aqui eu espero que o vídeo ele trabalhe. Espera aí. Não, espera um minuto. Eu penso que quando vai para a plataforma Zoom, os vídeos não funcionam. Não funciona, Lele? Ok. A veces los videos se quedan como lentos, doctor, sí. Ah, ok. Então esqueça. Então, aqui já tem o resultado final. Mira como eu cambiei todo o osso posterior dessa tica e inverti o sorriso sem desgastes, sem nenhum tipo de... Mira, eu cambiei a morfologia óssea aqui, cambiei todo o superior. Esse osso acá não é esse osso mais. Enviamos artigos nessa época, nós enviamos para a doutora Lúcia Sebidames, em Michigan, onde foi hecho as sobreposições. E rojo é inicial, branco é o final. Mira que tive uma distalização do arco inferior, pero o mais importante foi o superior, 4,5, 5 milímetros que nós outros
Mira, 5 milímetros é uma cirurgia ortognática do paciente e é possível hoje cambiar tanto no sentido transversal, vertical e cambiar o plano oclusal, nesse caso posterior, até a 5 milímetros. Aqui está todas as sobreposições e que ocorre um giro anti-horário da mandíbula, um côndilo bem posicionado. Cambiamos a altura facial total, cambiamos totalmente a sorriso da paciente, que essa também é uma ortodoncista, que cambiamos o sorriso posterior e etc. E como nós outros pegamos um artigo, por exemplo, de uma meta-análise sobre a estabilidade da mordida aberta, um trabalho muito bem feito, as conclusões são muito claras. Teremos mais ou menos 25% de recidiva, pero temos que pensar qual foi a metodologia. Temos que fazer novos trabalhos, porque a hora cambiamos a metodologia, que são com mini placas, quando você cambia os planos oclusais via remodelação, é outra metodologia. Por que eu digo isso? Que todos os casos que estamos fazendo nos últimos 15 anos, como esse caso de Ana Maria, que eu acabei de apresentar agora, como vimos a estabilidade lagoplástico 6 anos depois, não cambiou nada da paciente, não teve recidiva, se manteve tudo na sua posição correta, sem recidiva de mordida aberta. Ou seja, Miguel, teremos que rever as evidências científicas com um olhar hoje no 3D e A1, na metodologia que é étil no fechamento das mordidas, nesse caso, sem nenhum elástico anterior, nenhum. Na arcada superior, mira, sem contenções, sem uma contenções. Então, que é importante deixar aqui para vocês, que já estou finalizando, que nós outros temos que mirar muito transversal. Que quando nós outros não temos a curva de Wilson, de Monson negativa, existe um efeito colateral que é de expansão indesejada. Então, quando eu tenho um caso como esse, por exemplo, que eu não tenho curva de SPI, de Monson negativo, eu tenho que associar a um anclaje esquelético por palatino, um microtornilho, e a ser seja o que for, um anclaje esquelético por palatino junto com as miniplacas por fora. Quando eu tenho que impactar ou mudar o plano oclusal, quando eu tenho paralelo, eu não tenho que fazer expansão, é um controle que temos. Mas se eu tenho curva negativa de Monson, não, é salutar seria esse movimento. Muito bem, deixar isso muito importante. E por último, que Miguel me pediu nessa entrevista, esse bate-papo, seria qual é as vantagens das miniplacas versus os microtornilhos? O Miguel me mandou as perguntas que eu preparei para responder. Bueno, há um ano atrás, 1 ano e meio, nós outros fomos invitados a escrever um artigo para Dental Press, que tem a referência. Tem um QR Code aqui, vocês podem sacar uma foto, onde fizemos a comparação entre as miniplacas e os microtornilhos em buccal shelf. Dr. Márcio Almeida, que é um amigo que eu tenho cá, ele é editor da revista Dental Press, e fizemos 18 páginas explicando a biomecânica com miniplacas. Então, quem quiser, saca uma foto e já barra esses artigos para vocês terem ideia de que estou falando. Então, para resumir, qual é a diferença entre os microtornilhos versus as miniplacas? Primeiro, total controle biomecânico nos 3 planos de espaço, como já falei com vocês. Suportam forças em várias direções simultaneamente. Pero eu vou mostrar o nível de força. Eu tenho maior fixação.
se eu tenho um cirurgião muito bem treinado, porque todos os cirujanos têm que ser muito bem treinados, melhor fixação, eu tenho menor perda se eu aplico forças nas mini placas, eu não perco a mini placa por excesso de força. Eu tenho um menor tempo de tratamento, como eu mostrei vários casos, isso é muito, muito importante. E eu tenho uma coisa que não falei com vocês aqui, mas eu vou falar em outras charlas com vocês, principalmente no congresso, no próximo ano, eu vou preparar para isso, o controle da posição condilar da relação cêntrica. Porque o item mais importante, suportam forças em várias direções, simultaneamente. Eu vou deixar esse caso como exemplo. Eu posso, por exemplo, através dos elastomerics, que são esses hilos elásticos acá, eu tenho 12 acá, eu tenho 2 acá. Eu estou falando de 150 gramas vezes 2, 150 gramas vezes 2. Estamos falando de 600 gramas de força acá, de um lado. Também, estamos falando de links com 300 gramas de forças, 2 links, um suportando a retração, outro sendo a esterilização, e mais um elastomérico aqui. Ou seja, estamos falando de 300, mais 300, mais 150. Estamos falando de 600, 1.200 gramas de força aqui. Do outro lado, mais 1.200 gramas de força. Imagine, os microtornilhos suportam esse nível e essa complexidade de movimentos? É essa pergunta que eu hago para vocês. Porque estamos falando de outra mecânica simultânea, por isso que o tempo é rápido, podemos remodelar todo na boca, é impressionante, eu sou muito entusiasmado nesse tipo de mecânica, né? Então, falando de 1.350 gramas de força de um lado versus do outro lado. Ok. Então, para concluir, quais são as vantagens das mini placas? Eu tenho liberdade de movimentação dentária, eu jamais atingo as raízes dos dentes. Eu tenho domínio dos planos oclusais em movimentos simultâneos. Redução dos efeitos colaterais em menor tempo de tratamento. Redução da necessidade de extrações. Minimiza a complexidade de cirurgia, minimiza as complexidades da cirurgia dogmática, preparamos para a cirurgia com mini placas. E níveis insignificantes de reabsorções radiculares, como vai ser demonstrado. Quais são as desvantagens que temos com as mini placas? Um protocolo cirúrgico para instalação, que é simplesmente fazer o treinamento correto para os cirujanos, como falei com o Miguel há pouco. O cirurgião, o periodoncista, o ortodoncista que gosta de cirurgia, deveria tomar cursos de técnica de instalação de mini placas, que é hoje tranquila, fazemos muito cursos dessa forma. E, logicamente, que o investimento das mini placas é mais caro do que os microtornilhos, pero a mecânica é outra, o tempo é outro. Então, temos que saber tomar em conta tudo isso. E, logicamente, eu tenho muita experiência clínica, eu tenho mais de 9.400 casos tratados, eu tenho mais de 3.700 casos com mini placas, eu trabalho muito. E hoje, mesmo por influência do meu amigo Miguel, eu resolvi ir à universidade para fazer as investigações, porque para mim é muito claro, eu creio nas evidências científicas, pero somente naquelas que têm uma coerência com a clínica. Muitas das evidências que eu acreditava não tinham evidência com a clínica, sorry. Então, por quê? Porque o mundo 3D cambiou nossa forma de fazer pesquisas, de fazer lá o entendimento. Por isso, eu há 2 anos eu pensei nas turmas de maestria, eu consegui colocar, eu convoquei 40 colegas que já tive cursos comigo, foram todos para maestria. Tinha portugueses acá, do Paraguai, enfim. A hora já tem tudo, já tenho também do Peru, enfim, de vários outros locais. Essa turma cá me ajudou muito a hora as publicações do ano que vem.
Por exemplo, Vanderlei vai trabalhar sobre pacientes assimétricos. Daniela Lobo vai trabalhar sobre a prevalência morfológica de côndilo. Enfim, Alexandre Maeda sobre as forças que colocamos em mini-placas. Suzana Martins sobre a intrusão posterior do uso de mini-placas. A Mailinha, né, vai estudar as alterações dimensionais volumétricas dos seios maxilares com a impactação de mini-placas. Doutora Marcília, análise tridimensional dos côndilos, tudo isso baseado nas ancolagens. Genivaldo, avaliação de reabsorções dentárias, posta também no aberta com ancolarem. Enfim, Ranieri, doutor Ranieri, usa as ancolagens esqueléticas com placas, tudo isso em defesa de dissertações. Eu penso friamente que a ortodôncia que nós teníamos no passado, de limitações, evolucionou para uma ortodôncia de grandes possibilidades. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E dizer para todos nós outros, tanto do povo de Venezuela, dos colegas venezuelanos, tanto como brasileiros, nós outros temos características comuns, problemas políticos, sociais, de saúde, mas eu sempre sou otimista, que dias melhores estão por vir. Eu quero agradecer a todos vocês e abrir para as perguntas, Miguel. Agora já estou listo para as perguntas, para que a gente possa trocar. Abre minha imagem aqui, olha. Sí. Tenemos una pregunta adicional de una de nuestras estudiantes del posgrado. Vale. O leer la pregunta de Erti. Ok, hay una pregunta de una de las estudiantes del posgrado de ortodoncia que ella pregunta, doctor Erti, ¿qué cambios ha usted observado a nivel de la articulación posterior a esa impactación que realiza con las mini placas y a nivel periodontal? ¿Cuáles son esos cambios que usted ha evaluado, positivos o negativos, pero después de esa impactación a nivel articular y a nivel periodontal? Bueno, yo voy a responder la primera. Ajá. A primeira é muito importante quando nós temos o diagnóstico 3D. Porque muitas das vezes temos o paciente HMAT máximo em articulação habitual. Os côndilos podem estar em posições erradas, distraídos, com fulcros, doble mordida, tudo isso é interpretado hoje. Mesmo as maloclusões. Então, não há impacção do côndilo. Há um assentamento condilar quando você cambia os planos oclusais, por exemplo, tira os fulcros, a doble mordida. Quando o côndilo entra em RC, o câmbio que acontece simplesmente é de rotação, porque o eixo está cá. Okay. Então, se o côndilo está fora de posição, primeiro logramos na posição correta com o câmbio dos planos oclusais. E depois, câmbia simplesmente no sentido anti-horário. Isso é muito importante, gente. Não impacta o côndilo, não existe isso. Existe a mecânica correta. E a segunda pergunta é muito importante. Os câmbios no periodonto é o que mais nos encanta. Nós outros não necessitamos, por exemplo, fazer corticotomias, nem preenchimento com baiós, porque quando você cambia o osso nos 3 planos do espaço, você cria, entre comillas, o osso, ou seja, você tem a possibilidade de cambiar a morfologia, respeitando o periósteo, porque o periósteo é odontorrênico. Então, se você está cambiando, você está melhorando a posição dos dentes dentro das bases. Então, do ponto de vista periodontal, é magnífico. Outra pergunta? O seu microfone está cerrado. Ya me lo van a explicar. Una última pregunta para terminar antes de quitarte más. Última pergunta? ¿No tem mais perguntas? Mira, escucha. ¿Cómo haces para poder fijar? O sea, ¿cómo tú haces? Danos como un overview de cómo tú haces para poder garantizar la estabilidad condilar en esa nueva posición que tú conseguiste para que esa posición condilar no cambie. Bueno,
eu hago muitas investigações clínicas, correto? Então, por exemplo, se nós todos vamos falar aqui sobre relação cêntrica, por exemplo, doble mordida, fulcros, e eu vou lograr o côndilo na posição correta, primeiro, para depois fazer os câmbios que tem que fazer. Eu hago um diagnóstico 3D inicial, eu hago uma tomografia da TM intermediária e eu hago uma tomografia final. Eu me certifico que o côndilo está em relação cêntrica, com saúde, etc. Para ter estabilidade, Miguel, primeiro nós só temos que pensar em se o côndilo está com saúde, se não tem problemas de degenerativos, hiperplasias. Temos que estudar o deslocamento do disco com ou sem redução. Se esse paciente é para fazer um tratamento clínico ou se tem que fazer uma discopexia, por exemplo. Então, como garantimos a estabilidade? Quando cambiamos os planos oclusais, levamos o paciente à relação cêntrica desde que esse côndilo seja sano, tenha saúde. E se temos os parâmetros de côndilos e de relação cêntrica com saúde, a oclusão ideal, ou seja, relação classe 1, canino, guias funcionais, e a musculatura pacificada, ou seja, quando você tem relação cêntrica, os músculos estão pacificados. Pacificados, eu digo, trabalham muito bem. Então, se eu tenho o equilíbrio do sistema estomatognático entre ATM, músculos e dentes, me garante para meus pacientes que eu busco sempre a estabilidade. Então, era basado em 3 coisas: ATM, músculos y oclusión. Chévere. Bueno, Erti, un gran abrazo, muchísimos saludos, un súper abrazo a Brasilia. Te vemos el año que viene en el Congreso con el favor de Dios. Si Muchísimas gracias por tu tiempo y por aclarar todas las preguntas. Dios te guarde. Um abraço aí. Miguel, você hace mais perguntas personalmente, né? Que eu pensei que você ia hacer uma pergunta. No te hago, no quiero hacer un monólogo de esto, sino quería que tú nos des tu experiencia y ya te había hecho las preguntas previamente. Mil gracias, Erti. Un abrazo. Graças. Se Deus quiser, obrigado, Flores, pela coordenação. E eu espero muito estar com vocês o ano que vem no Congresso. Graças. Un abrazo. Miguel, grande abraço, Miguel. Gracias. Gracias.